Ele é meu. As palavras eram um sussurro fantasmagórico em meus lábios, perdidas no zumbido estéril do quarto de hospital. Mas o homem cujos olhos prateados estavam fixos no rosto minúsculo e adormecido na incubadora as ouviu. Kaelen, o alfa da alcateia Blackwood, o bilionário cujo império se estendia por continentes, o homem de quem eu havia fugido 18 meses atrás, voltou seu olhar para mim. O poder bruto e indomável que se agarrava a ele como uma segunda pele estalava no ar, me sufocando. Seu maxilar era de granito, seus punhos cerrados ao lado do corpo, e o olhar em seus olhos, um turbilhão de choque, fúria e uma dor tão profunda que espelhava a minha, destruía a frágil paz que eu havia construído em meu exílio. Ele não sabia. Ele não sabia sobre Liam. E agora, ali, com nosso filho lutando por cada respiração, a verdade era um cataclismo que nos uniria para sempre ou nos separaria para sempre. Espere, antes que a próxima revelação se desdobre, se este mistério já o cativou, conte-nos de onde você está acompanhando esta história. Para garantir que você não perca reivindicações, laços rompidos ou despertares sobre a lua, assine e fique por perto. Agora, de volta à cena. Seu? A voz de Kaelen era um rosnado baixo, um som perigoso que vibrou pelo chão e subiu pela minha espinha. Ele deu um passo à frente, e todos os meus instintos gritavam para que eu protegesse meu filho, me colocasse entre aquela força avassaladora da natureza e a coisa mais preciosa do meu mundo. Mas eu estava paralisada, presa pelo peso do seu olhar. Você fugiu de mim, Elara. Desapareceu sem deixar rastros. E você ousa ficar aqui agora e afirmar que esta criança é meu? A palavra pairou no ar, pesada e cortante. 18 meses de noite sem dormir, de luta constante, de amar Liam como uma ferocidade que era meu único escudo. Minha garganta estava apertada, minhas mãos tremendo. Fiz o que tinha que fazer, consegui dizer, com a voz tensa. Para protegê-lo. Protegê-lo? Ele riu, um som amargo e sem humor que mais parecia um rosnado. De meu? O pai dele? Ele gesticulou freneticamente ao redor da unidade de terapia intensiva neonatal, para as máquinas apitando e a esperança silenciosa e desesperada que preenchia o espaço. Esta é a sua proteção? Uma caixa estéril e a ameaça constante de... De quê, Lara? O que há de errado com ele? A raiva em sua voz rachou nas últimas palavras, revelando o medo cru por baixo. Ele era um alfa. Estava acostumado a controlar, a ter poder, a dobrar o mundo à sua vontade. Ali, nesta sala, ele estava tão indefeso quanto eu, e a constatação o aterrorizava. Engoli em seco, forçando-me a encontrar a voz. Ele nasceu prematuro, os pulmões dele ainda não estão fortes o suficiente. As palavras simples soaram como uma traição, uma admissão do meu próprio fracasso em mantê-lo seguro dentro de mim, em levá-lo até o fim da gravidez. Cada bip do monitor cardíaco era um julgamento. O olhar de Kaelen voltou-se rapidamente para a incubadora, suas feições suavizando-se quase imperceptivelmente. Ele se aproximou, seu corpo grande ofuscando a delicada maquinaria. Colocou a mão no plástico transparente, os dedos longos espalmados logo acima do peitinho pequeno e frágil de Liam. Viu o tremor em sua mão, a vulnerabilidade crua de um pai que vê seu filho pela primeira vez em um momento de crise. O ar mudou. O lobo dentro dele, a fera primitiva e possessiva que reconhecia seu próprio sangue, estava se agitando. Eu podia sentir uma vibração baixa de energia no ambiente que era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente reconfortante. Ele tem os meus olhos, murmurou Kaelen, com a voz carregada de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Não era mais apenas raiva. Era admiração, descrença e uma dor crescente e terrível pelo tempo que ele havia perdido. Ele tem a sua teimosia também, eu disse, com um sorriso fraco e aguado nos lábios antes que eu pudesse contê-lo. As enfermeiras dizem que ele é um lutador. Kaelen não desviou o olhar de Liam. Por que, Elara? Por que você fugiu? Você me odiava tanto a ponto de me negar meu próprio filho?
A pergunta era como uma lâmina no coração. Odiá-lo? Não, eu nunca o odiei. Eu o amei com um desespero que quase me destruiu. Eu o amei o suficiente para ir embora. Nunca foi sobre ódio, Kylen. Então, do que se tratava? Ele perguntou, finalmente se virando para me encarar novamente. A confusão em seus olhos era genuína. Em seu mundo de preto e branco, minhas ações não faziam sentido. Nós estávamos... Eu pensei que estávamos. Você achou que era uma conquista. Terminei por ele, a velha amargura subindo como Billy. Uma distração. Alguém para aquecer sua cama até você encontrar sua companheira predestinada. Aquela que seria sua aluna e ficasse ao seu lado. Seu rosto endureceu novamente. Isso não é verdade, não é? Desafiei, encontrando uma ponta de força na minha indignação. Você mesma disse. Me disse que o que tínhamos era temporário. Diversão. Você deixou claro que não havia futuro. O que eu deveria fazer, Kylen? Ficar e assistir você se apaixonar por outra pessoa enquanto eu carregava seu filho em segredo? Ser o ômega que manchou a linhagem do grande alfa com um bebê nascido fora de um vínculo predestinado? A verdade das minhas palavras o atingiu. Eu a vi no piscar de suas pálpebras, no aperto de seu maxilar. Ele se lembrou. Lembrou-se das palavras descuidadas, ditas no brilho da paixão. Palavras que garantiram sua liberdade, mas destruíram meu mundo. Ele estivera tão determinado a proteger seu próprio coração, a esperar pela companheira que a deusa da lua havia escolhido para ele, que nunca considerou que poderia estar criando seu próprio destino com a mulher já em seus braços. Eu era um tolo, disse ele, admitindo em voz baixa mais clara. Eu era jovem, arrogante. Você era um alfa protegendo o futuro dele. Corrigi. Eu entendia isso. Foi por isso que fui embora. Eu não queria ser uma complicação. Não queria que nosso filho fosse visto como um erro. Um erro? Sua voz caiu para um sussurro letal. Ele é nunca um erro. Ele olhou para Liam, e a possessividade feroz em seu olhar era inconfundível. O alfa havia reivindicado seu herdeiro. Ele é meu filho, meu sangue, e você é a mãe dele. Ele se afastou da incubadora e diminuiu a distância entre nós. Estava tão perto que eu conseguia sentir o calor irradiando de seu corpo, sentir o aroma familiar de pinho e o ar de inverno que costumavam me confortar. Ele estendeu a mão, hesitando por um instante antes de seu polegar enxugar delicadamente uma lágrima que eu nem tinha percebido. Seu toque era elétrico, uma faísca que reacendeu 1000 memórias adormecidas. Você está voltando para casa, Elara, disse ele. Não era um pedido, era uma ordem, proferida com todo o peso de sua autoridade de alfa. Você e meu filho. Vocês viverão no galpão, não lhe faltará nada. Ele terá os melhores cuidados, a melhor proteção. Meu coração batia forte contra as costelas. O alojamento, o lugar para onde eu havia fugido, o lugar cheio de lobos que me veriam como um pária, um ômega que havia aprisionado seu alfa. O lugar onde residiam sua família, seu conselho e os sussurros de sua companheira predestinada. Era o último lugar na terra onde eu queria estar. Não, sussurrei, balançando a cabeça. Os olhos de Kylen se estreitaram. Não? Não podemos. Eu não posso. O pânico me invadiu. Eles vão me odiar. Vão ver o Liam como uma ameaça ao seu futuro, Luna. Eu sou o alfa, afirmou ele, como se isso explicasse tudo. Minha palavra é lei. E meu filho não é uma ameaça. Ele é o futuro desta matilha. Seu olhar era intenso, inabalável. Você não vai me negar isso, Elara. Você não vai mais esconder meu filho de mim. Perdi 18 meses da vida dele. Não vou perder nem mais um segundo. Ele estava certo. Eu sabia que estava. Olhando para Liam, tão pequeno e frágil, eu sabia que ele precisava de mais do que eu podia lhe dar. Ele precisava dos recursos, da proteção, da família que só Kaelen poderia lhe dar. Mas a ideia de retornar àquela vida, de enfrentar o julgamento e a política, de ver Kaelen todos os dias e fingir que meu coração não doía mais por ele, era um tormento ao qual eu não tinha certeza se conseguiria sobreviver. E a sua companheira? Perguntei, com a pergunta parecendo cinza. O que acontece quando ela chegar? Onde eu e Liam nos encaixamos então?
Pela primeira vez, uma sombra de incerteza cruzou seu rosto. Era a única variável que ele não conseguia controlar, o único vínculo que poderia anular até mesmo seu comando alfa. O vínculo de companheira predestinada era sagrado, absoluto. Uma verdadeira Luna jamais aceitaria um filho nascido de outra mulher, ainda por cima um ômega. Seríamos uma lembrança constante e dolorosa de um passado do qual ela não tinha participação. Lidaremos com isso quando chegar a hora, disse ele, com um tom de desdém, mas seus olhos contavam uma história diferente. Ele não havia considerado isso, não mesmo. Isso não basta, Kaelen, insisti, com a voz mais forte. Não vou submeter meu filho a ser rejeitado. Não vou deixar que seu coração seja partido por uma mulher que o vê como um obstáculo. Prefiro criá-lo sozinha, sem nada, do que vê-lo sofrer isso. Um músculo se contraiu em sua bochecha. Ele estava sendo desafiado, talvez pela primeira vez em muito tempo, e não gostava disso. Mas ele também era pai, e minhas palavras, nascidas do amor feroz de uma mãe, tocaram profundamente nele. Ele nunca será abandonado, jurou Kaelen, com a voz rouca de convicção. Juro pela minha vida, pela minha honra como alfa. Ele segurou minhas mãos com um aperto surpreendentemente gentil. Volte para casa, Elara, por favor. Deixe-me ser um pai para o nosso filho. O apelo em sua voz foi a minha ruína. Não a ordem, não a demonstração de poder, mas o pedido simples e desesperado de um homem que deseja conhecer seu filho. Olhei de seu rosto sério e conflituoso para a incubadora onde nosso filho dormia, alheio à tempestade que o enfurecia. Meu menininho pequeno, perfeito e frágil. Ele merecia um pai, ele merecia um mundo. E Kaelen, apesar de todos os seus defeitos, estava disposto a lhe dar isso. Mas quanto isso me custaria? Minha paz? Meu coração? Minha liberdade? O dilema era um peso físico, pressionando-me, roubando o ar dos meus pulmões. Ir com ele e arriscar tudo o que lutei para proteger, ou ficar e negar ao meu filho o direito de nascença e o pai que ele merecia. O bip do monitor parecia ficar mais alto, cada pulsação um tic-tac de um relógio em contagem regressiva para uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. A viagem de volta ao território Blackwood foi um borrão de tensão silenciosa. Kaelen havia organizado tudo com uma eficiência enervante. Um transporte médico para Liam, garantindo que ele nunca ficasse sem os melhores cuidados, e um carro preto elegante para nós. Sentei-me o mais longe dele que os assentos de couro macio permitiam, meu olhar fixo na paisagem que passava, tentando reconstruir minhas paredes, tijolo por tijolo. Mas sua presença era avassaladora, uma atração constante e magnética que eu tinha que combater com cada fibra do meu ser. O armazém era exatamente como eu me lembrava, uma estrutura ampla e magnífica de pedra e vidro, aninhada nas profundezas da floresta ancestral. Era uma fortaleza, um símbolo do poder e da riqueza dos Blackwood. Para mim, era uma gaiola dourada. O beta de Kaelen, Marcus, estava nos esperando na entrada. Seus olhos, normalmente calorosos e amigáveis, estavam cautelosos enquanto iam de Kaelen para mim. Ele não disse nada, mas a pergunta silenciosa era ensurdecedora. Kaelen a ignorou, concentrando-se inteiramente na ambulância que acabara de chegar. Prepare a ala médica, ordenou Kaelen, com a voz em tom alfa. O Dr. Alistair deve estar de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém deve perturbá-los a menos que seja absolutamente necessário. E ela? Perguntou Marcus, finalmente me reconhecendo com um breve aceno de cabeça. Elara ficará na suíte ao lado, disse Kaelen, sem deixar espaço para discussões em seu tom. Certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa. Ele se virou para mim com uma expressão indecifrável. Fique aqui. Eu supervisionarei a transferência de Liam. Observei-o partir, com os ombros largos eretos, um homem completamente à vontade, assumindo o comando. No momento em que ele se foi, a barreira cuidadosamente construída da minha compostura começou a se romper. Marcus pigarreou. Elara, disse ele, com a voz mais suave agora. É bom ver você. É mesmo, Marcus? Perguntei, com a voz ligeiramente trêmula. Ou eu sou o fantasma do banquete?
Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. As coisas andam tensas desde que você foi embora. Kaelen estava... Ele não é mais o mesmo. Tenho certeza de que ele superou, murmurei, envolvendo meus braços em volta de mim. Ele não fez isso, disse Marcos simplesmente. Ele se jogou de cabeça no negócio, no bando. Ele se tornou mais duro, mais frio. Todos nós pensávamos que não sabíamos sobre a criança. Ele me olhou com um misto de pena e respeito nos olhos. Você foi corajosa em fazer isso sozinha. Eu não fui corajosa, sussurrei. Fiquei apavorada. Ainda estou. A suíte que Kaelen me designou era luxuosa, com uma sala de estar, um quarto enorme e uma varanda com vista para a floresta banhada pela lua. Uma porta de ligação, notei com um coração apertado, levava diretamente à ala médica onde Liam estaria. Kaelen me amarrou a ele, garantindo que eu nunca pudesse ficar longe do nosso filho, ou dele. Nos dias seguintes, caímos em uma rotina estranha e silenciosa. Eu passava cada momento acordado ao lado de Liam, observando seu peito minúsculo subir e descer, sussurrando histórias e promessas para ele através do plástico grosso da incubadora. Kaelen também estava lá. Ele aparecia a qualquer hora, às vezes sentado em silêncio por 1 hora, apenas observando o filho. Outras vezes, ele tentava falar comigo. Ele parece mais forte hoje, disse ele uma tarde, com a voz baixa. Assenti, sem tirar os olhos de Liam. O médico disse que os níveis de oxigênio dele estão melhorando. Que bom. Um momento de silêncio. Elara, precisamos conversar. Não há nada para conversar, eu disse secamente. Você queria seu filho. Ele está aqui. Eu estou aqui. É só isso. Isso não é tudo, ele respondeu, com frustração palpável. Você é a mãe do meu filho. Você está morando na minha casa. Nós estamos conectados. Finalmente, olhei para ele, com um olhar frio. Estamos conectados por ele, disse eu, gesticulando em direção à incubadora. Nada mais. A mágoa que brilhou em seus olhos foi tão repentina que quase não percebi. Você realmente acredita nisso? Depois de tudo que compartilhamos? O que compartilhamos era uma fantasia, retruquei, elevando a voz. Um acordo temporário. Suas palavras, Kaelen, não minhas. Eu apenas aprendi a conviver com a realidade delas. Ele se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Eu estava errado. Eu fui um idiota. Quantas vezes preciso dizer isso? Dizer isso não muda nada, gritei, perdendo o controle. Lágrimas brotaram em meus olhos, ardentes e furiosas. Isso não apaga as noites que passei sozinha e grávida, com medo de que alguém descobrisse, de me arrastar de volta para cá para enfrentar o seu julgamento. Não muda o fato de que tive que dar à luz meu filho em um hospital estéril e humano porque estava com muito medo de procurar um médico da matilha. Não ouse vir até mim agora e falar sobre o que compartilhamos, como se isso tornasse tudo isso aceitável. O som da minha voz alterada atraiu uma enfermeira, que olhou para mim com preocupação. Acenei para ela ir embora, virando as costas para Kaelen, meus ombros tremendo com soluços silenciosos. Senti que ele se aproximava, senti o calor do seu corpo atrás de mim. Esperei que ele me tocasse, tentasse me confortar, mas ele não o fez. Não posso mudar o passado, Elara, disse ele, com a voz carregada de arrependimento. Mas posso construir um futuro, para ele e para você, se me deixar. Não quero o seu futuro, respondi com a voz embargada. Só quero que meu filho seja saudável. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, é nisso que vamos nos concentrar, disse ele finalmente. E quando olhei para trás, ele havia sumido. Sua retirada me deu espaço, mas também deixou um vazio doloroso. Parte de mim, a parte fraca e tola que ainda o amava, queria que ele lutasse, quebrasse minhas barreiras, provasse que havia mudado. Mas ele recuou, me dando o que eu disse que queria, e isso me pareceu outro tipo de rejeição. O empurra-empurra entre nós continuou, uma dança silenciosa e exaustiva. Ele mesmo me trazia refeições, me tentando com minhas comidas favoritas, com uma expressão cuidadosamente neutra. Ele enchia meu quarto com livros e cobertores macios, pequenos gestos atenciosos que pareciam armas contra a minha determinação.
Ele nunca pressionava, nunca ordenava. Ele tentava me cortejar, reconquistar sua posição na minha vida por meio de persistência silenciosa, e era irritantemente eficaz. Certa noite, encontrei-o no quarto de Liam, não apenas observando, mas lendo para ele. Ele segurava um livro infantil, sua voz grave e ressonante, um murmúrio suave, enquanto lia sobre dragões e bravos cavaleiros. A visão foi tão inesperada, tão terna, que me fez doer o coração. Ele olhou para cima e me viu parada na porta. Não parou de ler, apenas deu um tapinha na cadeira ao lado. Hesitante, entrei e me sentei. Ouvimos juntos o som de sua voz tecendo um feitiço no quarto silencioso. Quando terminou a história, fechou o livro e olhou para mim. Minha mãe costumava ler isso para mim, ele disse suavemente. Eu não sabia que vocês eram próximas, eu disse, surpresa. Ele raramente falava da família. Éramos, disse ele, com um sorriso triste nos lábios. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Ela era o coração desta matilha, o coração desta casa. Foi um vislumbre de uma parte dele que eu nunca tinha visto, uma vulnerabilidade que ele mantinha escondida sob camadas de autoridade alfa. Por um momento, ele não era o bilionário, o líder poderoso. Era apenas um homem que sentia a falta da mãe. Sinto muito, eu disse, e falei sério. Ela o teria amado, disse ele, voltando o olhar para Liam. E ela teria adorado você. As palavras eram uma carícia suave, e senti minhas defesas ruírem um pouco mais. Ficamos sentados em um silêncio confortável, uma trégua frágil se formando no espaço entre nós. Parecia perigoso. A esperança era uma coisa perigosa. Uma semana depois, o Dr. Alistair deu a notícia pela qual tanto esperávamos. Liam estava forte o suficiente. Ele poderia sair da incubadora. Ele poderia voltar para casa. As enfermeiras me ajudaram a levantá-lo pela primeira vez sem a barreira de plástico entre nós. Ele era tão leve, tão quentinho. Enterrei meu rosto em seus cabelos macios, inalando seu aroma doce e leitoso, enquanto lágrimas de alívio escorriam pelo meu rosto. Quando olhei para cima, Kaelen nos observava, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ele estendeu os braços. Posso? Meu primeiro instinto foi agarrar Liam com mais força para ficar com ele só para mim. Mas, vendo a saudade crua no rosto de Kaelen, eu sabia que não conseguiria. Transferi cuidadosamente nosso filho para os braços do pai. Kaelen o segurava com uma reverência que me tirou o fôlego. Ele era tão grande, suas mãos tão poderosas, mas ainda assim segurava nosso filho como se fosse o tesouro mais delicado do mundo. Liam se contorceu, seu pequeno punho acertando o queixo de Kaelen. Um sorriso lento e maravilhoso se abriu no rosto de Kaelen. Foi o primeiro sorriso genuíno que vi dele desde meu retorno, e isso transformou, afugentando as sombras e revelando o homem por quem eu havia me apaixonado. Olá, lobinho, murmurou ele, com a voz carregada de emoção. Sou seu Tai. Naquele momento, observando-os juntos, as linhas que eu havia traçado com tanto cuidado na areia começaram a se confundir. O alfa, o pai, o homem, todos estavam interligados. E meu coração, que eu havia guardado com tanto fervor, sentiu uma palpitação dolorosa e familiar. O dilema não era mais sobre segurança versus risco, era sobre a solidão do meu exílio autoimposto versus a aterrorizante e bela possibilidade de uma família. A matilha era um caldeirão fervente de fofocas e especulações. A presença de Liam foi oficialmente anunciada, filho de Kaelen, seu herdeiro, mas meu papel foi deixado deliberadamente vago. Eu era simplesmente a mãe, uma figura espectral confinada a uma ala da matilha. Eu podia sentir os sussurros me seguindo sempre que eu ousava sair para respirar ar fresco, os olhares dos membros da matilha, a hostilidade mal disfarçada. Eles me viam como uma intrusa ômega, a mulher que dera à luz o herdeiro do alfa, mas não era e nunca seria sua lona. Kaelen, à sua maneira, tentou me proteger. Ele emitiu um decreto severo determinando que eu deveria ser tratado com respeito, mas ordens não alteravam os sentimentos.
A tensão era maior com seu conselho de anciãos, particularmente com sua tia, Genevieve, uma loba formidável que o ajudara a criar após a morte de sua mãe. Ela me encurralou uma tarde na biblioteca. Era elegante, com os cabelos prateados perfeitamente cacheados, mas seus olhos eram tão penetrantes e frios quanto cacos de gelo. Você colocou meu sobrinho em uma posição impossível, ela disse, com a voz baixa e culta, mas carregada de firmeza. Eu não pedi para ser trazido aqui, respondi, com o queixo erguido. Não, ela admitiu. Você simplesmente fugiu com o herdeiro dele, privando-o do filho e do futuro desta matilha. E agora retorna, esperando o quê? Um lugar de honra? Não espero nada, respondi, com a voz trêmula apesar dos meus esforços. Só estou aqui pelo meu filho. Seu filho? Ela zombou baixinho. Ele é filho de Kaylin, um Blackwood, e um Alpha Blackwood precisa de uma Luna, uma companheira verdadeira e predestinada, uma loba de força e prestígio que possa unir a matilha. Não, um ômega sem linhagem notável, que traz consigo escândalos e complicações. Suas palavras eram cruéis, destinadas a ferir, e atingiram o alvo. Tudo o que eu temia, tudo o que eu fugia, foi exposto em seu olhar frio e desdenhoso. Liam é filho dele, não importa quem seja sua mãe, sussurrei. De fato, e pelo bem do garoto, você deveria considerar o que é melhor para ele. Uma vida nas sombras, um lembrete constante da indiscrição do pai, ou uma ruptura total. Kaylin é um homem responsável, ele cuidaria de você, lhe daria um lar confortável, longe daqui. Você poderia viver sua vida, e o garoto poderia ser criado como convém a um herdeiro de Alpha, por seu pai e sua futura Luna. A sugestão era monstruosa. Ela queria que eu entregasse meu filho, que desaparecesse de novo, mas, desta vez, o deixasse para trás. O sangue sumiu do meu rosto. Nunca! Sussurrei, a palavra carregada de uma fúria súbita e selvagem que eu não sabia que possuía. Você nunca vai tirá-lo de mim. Os lábios de Genevieve se estreitaram em um sorriso sem graça. Veremos. O dever de um alfa é com sua matilha em primeiro lugar. Sempre. Fugi dela, com o coração batendo forte com um medo novo e mais potente. Não se tratava mais apenas de sussurros e olhares. Era uma ameaça direta. Corri para o quarto de Liam e encontrei Kaylin lá, embalando-o delicadamente perto da janela. O que foi? Ele perguntou imediatamente, vendo o pânico no meu rosto. O que houve? Sua tia, gaguejei, as palavras saindo aos borbotões. Ela me disse que eu deveria ir embora, deixar o Liam aqui com você e sua futura Luna. Ela quer tirar meu filho de mim. O rosto de Kaylin escureceu, transformando-se numa máscara estrondosa. Ele cuidadosamente colocou Liam adormecido em seu berço antes de se virar para mim. O poder que emanava dele era imenso, uma força física que fazia o ar tremer. Onde ela está? Ele rosnou. Ele a encontrou no salão principal e o confronto foi rápido e brutal. Ele não gritou, não precisava. Sua voz era uma corrente baixa e letal de puro comando alfa que fez todos os lobos ao alcance da voz abaixarem a cabeça em submissão. Você nunca mais falará com Elara desse jeito, ordenou ele, sua voz ecoando no espaço cavernoso. Você nunca a ameaçará, nem ao meu filho. Ela é a mãe de Liam e tem um lugar nesta casa pelo tempo que quiser ficar. Entendido? Genevieve, apesar de todo o seu orgulho, empalideceu diante da força da autoridade dele. Eu só estava pensando na estabilidade da matilha, Kaylin. Eu sou o alfa, ele disse bruscamente. Eu decido o que é melhor para esta matilha, e meu filho será criado pelo pai e a mãe dele. Essa é a minha palavra final sobre o assunto. Ele se virou e caminhou de volta para mim, pegando meu braço e me levando para longe do silêncio atordoado do salão. Sua defesa pública de mim deveria ter sido um conforto, mas parecia que ele tinha acabado de pintar um alvo ainda maior nas minhas costas. Ele não havia me reivindicado como sua companheira. Ele havia me reivindicado como a mãe de seu filho, uma distinção sutil, mas significativa. Eu era uma tutelada, um bem protegido, não uma parceira.
A ruptura entre nós se aprofundou, não de raiva desta vez, mas de uma tristeza profunda e dolorosa. Estávamos morando juntos, criando um filho juntos, mas estávamos mais distantes do que nunca. Ele era o alfa e eu era o ômega que ele tinha a honra de proteger. A frágil trégua que havíamos encontrado no hospital foi destruída pelas duras realidades da matilha. O ponto de ruptura veio algumas semanas depois. Houve um jantar formal com os alfas de várias alcateias vizinhas. Era um evento político importante e a Luna de Kallen tradicionalmente estaria ao seu lado. A ausência dela era um problema gritante. Kallen me convidou para comparecer, não como seu par, mas como convidado. Ele queria apresentar uma frente unida para mostrar às outras alcateias que seu filho e a mãe do menino estavam sob sua proteção. Hesitei, mas concordei, pelo bem de Liam. Eu usava um vestido simples e elegante, bem diferente das roupas surradas com as quais eu havia vivido no último ano e meio. Ao entrar no refeitório de braço dado com Marcos, um silêncio tomou conta da sala. Vi Kallen à cabeceira da mesa, incrivelmente bonito em um terno sob medida. Seus olhos encontraram os meus e por um breve instante vi um lampejo de orgulho, de desejo, mas foi rapidamente disfarçado. O jantar foi uma provação. Fui educado, respondi às perguntas cuidadosamente formuladas, mas me senti como uma peça em exposição. O verdadeiro golpe veio quando o Alfa Ronan, um velho lobo grisalho com fama de ser rude, se voltou para Kallen. "Você tem um menino lindo, Kallen", disse ele, apontando para a ala do berçário. "Linhagem forte?" Mas uma linhagem precisa de uma matriarca. Alguma notícia da deusa da lua sobre o seu filho predestinado? A matilha precisa de uma Luna. A mesa inteira ficou em silêncio, todos os olhos voltados para Kaelen. Essa era a pergunta que pairava sobre todos nós. Prendi a respiração, com as mãos cerradas no colo. A expressão de Kaelen era indecifrável. Ele tomou um gole de vinho antes de responder, com a voz calma e comedida. A deusa da lua trabalha em seu próprio ritmo. A matilha tem um herdeiro. Por enquanto, isso basta. Foi uma resposta política, um desvio. Mas, para mim, foi a confirmação de tudo o que eu temia. Ele ainda estava esperando, ainda ansiando por uma mulher que não era eu. Ele estava dizendo ao mundo inteiro que minha posição era temporária, que eu era uma substituta até que a verdadeira Luna chegasse. A dor foi tão aguda, tão repentina que pareceu um golpe físico. Eu não conseguia respirar. Empurrei minha cadeira para trás, murmurando uma desculpa discreta, e saí correndo do quarto. Não parei até chegar à sacada da minha suíte. O ar frio da noite um choque para minha pele aquecida. O som da porta se abrindo atrás de mim me fez enrijecer. Elara. Era Kaelen. "Não", eu disse, com a voz embargada. "Só não." O que ele disse lá? Não foi o que ele disse, Kaelen. Foi o que você disse. Ou melhor, o que você não disse. Virei-me para encará-lo, o luar iluminando as lágrimas em minhas bochechas. Por enquanto, chega. Você tem ideia de como foi estar ali, com todos sabendo que sou apenas uma figura temporária na sua vida? Que meu filho e eu são apenas o suficiente por enquanto? Não foi isso que eu quis dizer, disse ele, dando um passo em minha direção. Era política, diplomacia. Era a verdade, gritei, com o coração se partindo a cada palavra. Você ainda está esperando por ela, a Luna perfeita e predestinada que completará sua vida alfa perfeita. E quando ela vier, o que acontece conosco, Kaelen? O que acontece com seu filho quando sua companheira decidir que não quer um filho de outra mulher? Eu te disse, isso nunca vai acontecer, ele insistiu, com a voz mais alta de frustração. Como você pode saber disso? O vínculo de companheirismo é mais forte do que qualquer coisa. Ele pode levar alfas a fazerem coisas irracionais, pode fazê-los esquecer juramentos e promessas. Eu não vou deixar o coração do meu filho partido. Eu te disse isso desde o começo.
Então, o que você quer de mim, Elara? Ele perguntou, finalmente perdendo o controle. O que você quer que eu diga? Que eu renuncie a um vínculo abençoado pela própria deusa? Que eu dê as costas ao meu destino por uma mulher que nem sequer confiou em mim o suficiente para me dizer que eu tinha um filho? A acusação me atingiu profundamente, um golpe venenoso e injusto. Todo o arrependimento, todo o sacrifício, todo o amor que eu havia dedicado ao nosso filho sozinha. Ele jogou tudo na minha cara como falta de confiança. Fiz isso para protegê-lo da situação em que estamos agora, retruquei, com a voz rouca. Da política, do julgamento, da dor de saber que o pai dele estava esperando por outra pessoa. Eu fui embora porque te amava, sua idiota. Eu te amava tanto que não suportava ver você se apaixonar pelo seu companheiro. Eu queria nos poupar de toda aquela dor, mas eu estava errada. Não há como escapar. A confissão pairava no ar entre nós, crua e sangrenta. Eu te amei. Passado. Uma mentira, mas necessária. Ele me encarou, seu rosto uma máscara de choque e dor. A fúria se esvaiu, substituída por uma compreensão devastadora. Elara, sussurrou ele, com a voz embargada. Eu não sabia. Não, respondi, com uma calma amarga se apoderando de mim. Você não fez isso. Endereitei os ombros, minha decisão tomada naquele momento de agonia compartilhada. Genevieve estava certa. Isso não está funcionando. Não posso viver assim. E não vou criar Liam assim. O que você está dizendo? Ele perguntou, com medo transparecendo em sua voz. Estou dizendo que vou embora, eu disse, as palavras com gosto de veneno. E desta vez não o levarei comigo. Você é o pai dele. Ele é seu herdeiro. Ele merece ser criado como um Blackwood. Ele deveria ter a vida que eu não posso lhe dar. Mas eu não posso fazer parte disso. Não posso ficar aqui e ver meu próprio coração ser arrancado dia após dia. Você pode dizer a ele que eu morri. Pode dizer a ele o que quiser. Mas eu não posso ficar. Foi o sacrifício supremo. A ideia de deixar meu filho, meu Liam, era uma agonia incompreensível. Uma ferida da qual eu sabia que jamais me recuperaria. Mas a ideia de vê-lo crescer à sombra de um vínculo predestinado que excluía sua própria mãe era 1000 vezes pior. Eu partiria meu próprio coração para poupar o dele. Kaylin olhou para mim como se eu o tivesse esfaqueado fisicamente. O sangue sumiu de seu rosto, deixando-o pálido e abalado. Pela primeira vez, o poderoso bilionário Alpha parecia completamente destruído. O segredo fora revelado, as fraturas haviam se aberto completamente, e o abismo entre nós parecia impossivelmente, irrevocavelmente vasto. Minhas palavras o deixaram sem palavras. Kaylin me encarou, a fachada de Alpha se desfazendo para revelar um homem tomado pela dor. A ideia de eu ir embora era uma coisa. A ideia de eu deixar nosso filho para trás era um conceito tão alheio à sua natureza possessiva e paternal que abalou sua compostura. Não, ele finalmente conseguiu dizer. A palavra um apelo ríspido. Você não pode. Elara, você não pode deixá-lo. Ele precisa de você. Eu preciso de você. A confissão foi arrancada dele, uma admissão desesperada e inesperada que pairou no ar frio da noite. Era a única coisa que poderia ter me paralisado. Você precisa de uma Luna, sussurrei com a voz rouca. Você precisa da sua companheira predestinada. Essa não sou eu, não é? Ele desafiou, sua voz recuperando uma fração da força. Ele avançou, agarrando meus ombros, com firmeza, mas sem dor. Seus olhos prateados cravaram-se nos meus, inquisitivos, exigentes. E se a deusa da lua não for uma divindade distante que distribui parceiros perfeitos? E se ela simplesmente colocar as pessoas no caminho umas das outras e deixá-las traçar seus próprios destinos? E se o nosso destino tivesse sido criado naquela noite, Elara? E se Liam, e se ele é o nosso vínculo? Era um pensamento lindo e desesperador, uma fantasia que eu me permitia nos meus momentos mais solitários. Mas não era assim que o nosso mundo funcionava.
O vínculo predestinado era uma lenda, uma promessa, o alicerce da sociedade da matilha. Não é assim que funciona, eu disse, balançando a cabeça, mesmo com meu coração clamando para que suas palavras fossem verdades. Como você sabe? Ele insistiu. Você fugiu antes que pudéssemos descobrir. Você tomou uma decisão por nós dois. Talvez você estivesse errado. Ele me puxou para mais perto, sua testa encostada na minha. Não vá, murmurou, seu hálito quente contra minha pele. Fique, lute comigo, vamos ser uma família. Deixe-me provar que você e Liam são tudo o que eu quero, que não há mais ninguém. Suas palavras foram um bálsamo poderoso para minha alma fragmentada. Mas o medo, arraigado ao longo de meses de solidão e sofrimento, era uma barreira formidável. Antes que eu pudesse responder, uma batida frenética na porta da suíte quebrou o momento. Era Marcos, com o rosto pálido de alarme. Kaylen, houve um ataque. Renegados. Eles invadiram o perímetro sul. Estão indo em direção à casa. Kaylen voltou a ser o alfa instantaneamente. Ele me soltou, seu corpo vibrando com violência contida. Quantos? Dezenas, mais do que uma patrulha consegue lidar. E não são quaisquer bandidos. Eles carregam a marca da Garra Carmesim. Um pavor gelado tomou conta de mim. Os Garra Carmesim eram um grupo brutal e notório de mercenários metamorfos, conhecidos por sua selvageria. Eles não apenas atacavam, eles aniquilavam. Por quê? Perguntou Kaylen. Não temos nada contra eles. Não sei, disse Marcos, lançando um olhar nervoso em minha direção. Mas os batedores deles foram vistos perto da cidade humana de onde você acabou de sair. Eles podem ter seguido você. A implicação era clara. Eles me seguiram, sentiram a presença de uma ômega desprotegida e seu filho. Ou pior, alguém os contratou. Alguém que queria que eu, e por extensão, Liam, fosse embora. As palavras frias de Genevieve ecoavam em minha mente. Liam, sussurrei, girando e correndo para o quarto dele. Kaylen estava logo atrás de mim. Ele tirou nosso filho adormecido do berço e o envolveu em um cobertor. Liam murmurou, mas não acordou, seguro nos braços do pai. Leve-os para o cofre, ordenou Kaylen a Marcos. Agora, ninguém passa. Ele se virou para mim, com os olhos brilhando com um fogo feroz e protetor. Não vou deixar que toquem em você, nenhum de vocês, eu juro. Ele se inclinou e me deu um beijo forte e desesperado nos lábios. Não era romântico, era uma marca, uma reivindicação. Vá. Marcos me apressou por um corredor escondido atrás de uma estante. Os sons de luta já irrompiam lá embaixo. Rosnados, estrondos, o som nauseante de ossos quebrando. Chegamos a uma pesada porta de aço e Marcos me empurrou para dentro, com a mão no meu ombro. Fique aqui, Elara, ele virá te buscar. Ele me lançou um último olhar sombrio antes de trancar a porta, deixando-me no quarto silencioso e reforçado, com apenas uma pequena cama dobrável e um suprimento de água. Os minutos se estenderam por uma eternidade. Eu andava de um lado para o outro no pequeno espaço, minha mente um turbilhão de terror. Kaylen estava lá fora, lutando por nós, por sua matilha. Ele estava lutando contra um inimigo que tinha vindo aqui por minha causa. A culpa era uma doença física. Se alguma coisa acontecesse com ele... O silêncio foi finalmente quebrado por um som baixo de raspagem na porta. Recuei, com o coração na garganta. Não era o destravamento suave de um teclado. Era outra coisa. A porta rangeu e depois se dobrou para dentro com um estrondo ensurdecedor. Um enorme bandido com os olhos ardendo de malícia e o focinho manchado de sangue estava parado na porta. Ele sorria, um predador que havia encontrado sua presa. O ômega do alfa, rosnou ele. E eu aqui pensando que isso seria difícil. Gritei, cambaleando para trás até minhas costas baterem na parede fria de aço. Ele veio em minha direção, saboreando meu medo. Eu estava indefesa. Um ômega contra um guerreiro calejado pela batalha. Era o fim. Fechei os olhos, uma prece silenciosa pelo meu filho nos lábios.
Um borrão de movimento e um rugido de pura e indomável fúria preencheram a sala. Kaelen estava lá. Ele não havia entrado pela porta. Ele havia quebrado a parede reforçada do corredor adjacente. Seu corpo um turbilhão de destruição controlada. Ele não era mais o bilionário de terno. Era um alfa em seu elemento, seus olhos brilhando com a luz de seu lobo, suas mãos pontilhadas de garras. Ele se chocou contra o ladino e o impacto sacudiu a sala inteira. A luta foi brutal, primitiva e assustadoramente rápida. Kaelen se movia com uma graça e selvageria de tirar o fôlego. Ele era maior, mais forte e movido por uma fúria justificada que o mercenário não conseguia igualar. Acabou em segundos. O ladino jazia destroçado no chão, e Kaelen estava de pé sobre ele, com o peito arfando e o corpo salpicado com o sangue dos inimigos. Ele se virou para mim, seus olhos brilhantes me examinando em busca de ferimentos. Atravessou o quarto em 2 passos largos e me puxou para seus braços, apertando-me contra seu peito. Enterrei meu rosto em seu pescoço, soluçando de alívio e terror. Acabou, ele murmurou no meu cabelo, a voz um rosnado baixo. Você está segura. Ele me segurou por um longo momento antes de se afastar, as mãos emoldrando meu rosto. Ele foi enviado atrás de você. Alguém dentro desta matilha contratou a Garra Carmesim para te eliminar e enquadrar isso como um ataque aleatório de um ladino. Meu sangue gelou. Genevieve. Ele assentou, com o maxilar tenso. Ela confessou. Ela achou que estava protegendo o futuro da matilha, me protegendo. Ele balançou a cabeça, com uma expressão de profundo desgosto no rosto. Ela foi exilada. Ela não é mais Blackwood. A rapidez da sua justiça foi impressionante. Ele me escolheu. Ele me escolheu. Nós sobre o próprio sangue, sobre as tradições que ela alegava proteger. Foi o ato supremo de redenção, um sacrifício do seu passado em prol do nosso futuro. Kaelen, comecei, mas ele me interrompeu. Não existe companheira predestinada, Elara, disse ele, com a voz rouca e uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Só existe você. Só sempre existiu você. Eu era um tolo, cego e arrogante, agarrado a velhas profecias porque tinha muito medo de admitir a verdade, muito medo de ver o presente que a deusa já havia me dado. Ele se ajoelhou diante de mim, o poderoso alfa ajoelhado em submissão, não como um líder à sua matilha, mas como um homem ao seu coração. Ele pegou minha mão, com o olhar firme. Você é o coração desta matilha, Elara. Você e Leon, vocês são meu lar. Meu destino nunca foi escrito nas estrelas, nasceu em meu coração, no dia em que te conheci, e selou no momento em que nosso filho nasceu. Seja minha companheira, seja minha aluna, construa esta vida comigo, por favor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza ou medo. Eram lágrimas de uma alegria avassaladora e impossível. Os muros que eu havia construído ao redor do meu coração não simplesmente ruíram, foram obliterados, levados pela força absoluta do seu amor e devoção. Em meio ao caos e ao derramamento de sangue, ele fez sua reivindicação final. Ele não me escolheu apenas em vez de uma companheira hipotética. Ele me escolheu em vez de sua família, sua tradição e seu próprio orgulho. Ele escolheu forjar seu próprio destino, comigo ao seu lado. Sim, sussurrei, a palavra uma promessa, um voto, um retorno ao lar. Sim, Kaelen, sempre, sim. Ele se levantou de um salto e me pegou nos braços, sua boca encontrando a minha em um beijo que era ao mesmo tempo uma reivindicação desesperada e um começo gentil. A batalha lá fora havia terminado, mas a verdadeira vitória estava ali, naquele pequeno quarto destruído, onde uma família fragmentada finalmente, irrevogavelmente, se tornara íntegra. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de cura e reconstrução. Kaelen me apresentou formalmente a Matilha não como a mãe de Leon, mas como sua companheira escolhida, sua aluna. Ele o fez sem alarde ou cerimônia elaborada, mas com uma autoridade silenciosa e inabalável que não deixava espaço para discordância.
Ele se posicionou diante deles, comigo ao seu lado e nosso filho em seus braços, e simplesmente declarou que éramos sua família, o coração da matilha. Sua palavra era lei, mas foram o amor genuíno e a devoção brilhando em seus olhos que realmente os conquistaram. A matilha, que amava sua mãe e sentia falta de sua presença constante, viu um reflexo de sua força e coração no amor feroz e protetor que eu nutria por meu filho e na maneira como seu alfa me olhava como se eu fosse a própria lua. Nossa vida encontrou um novo ritmo, uma cadência suave e pacífica com a qual eu jamais ousara sonhar. O amplo galpão, outrora uma gaiola dourada, transformou-se em um lar. Risadas ecoavam pelos corredores, um som que estava ausente por muito tempo. Liam prosperou, passando de um bebê frágil a uma criança gordinha e feliz, com os olhos prateados do pai e meu espírito determinado. Ele era o centro indiscutível do nosso universo, mimado pelo pai, querido pela mãe e adorado por uma matilha que o via como um símbolo de um novo começo. Kaylen mudou. As arestas duras e frias que se formaram na minha ausência se dissiparam, substituídas por um calor e ternura que ele reservava apenas para nós. Ele ainda era um alfa poderoso e decidido para sua matilha, mas em casa ele era simplesmente Kaylen, um pai que se abaixava para construir torres de blocos e um companheiro que me puxava para seus braços no meio de um dia agitado só para me abraçar. Ele nunca parou de tentar compensar o tempo perdido, a dor que suas tolices do passado causaram. Ele preencheu nossos dias com pequenas gentilezas e momentos tranquilos de conexão que significavam mais do que qualquer grande gesto. Numa noite fria de outono, estávamos sentados na varanda, enrolados num cobertor grosso, observando a lua cheia nascer sobre a copa da floresta. Liam dormia lá dentro, e sua respiração suave era uma lembrança gentil do milagre que havíamos criado. O braço de Kaylen me envolvia com calor e firmeza, e minha cabeça repousava em seu ombro. Não conversamos por um longo tempo, satisfeitos com o silêncio compartilhado. "Você está feliz, Elara?" Ele perguntou suavemente, sua voz um estrondo baixo contra meu ouvido. Sorri, um sorriso genuíno, profundo. Pensei no medo e na solidão que haviam sido meus companheiros constantes por tanto tempo, e então olhei para a vida que agora me cercava, uma vida repleta de amor, segurança e um sentimento de pertencimento que eu nunca havia conhecido. "Mais do que eu jamais imaginei ser possível", sussurrei, erguendo a cabeça para beijá-lo. Eu tinha tanto medo do futuro, do desconhecido, mas eu estava errada. Nosso destino não era algo a ser temido. Estava apenas esperando que tivéssemos coragem suficiente para reivindicá-lo. Ele me abraçou com mais força, o olhar fixo na lua, que banhava o mundo com uma luz suave e prateada. "Ele é o nosso elo", murmurou Kaylen, com a voz carregada de emoção. "Eu estava esperando um sinal da deusa, e ela me deu um. Eu simplesmente não vi. Ele era o sinal. Ele era o elo o tempo todo." Aninhei-me mais perto, com o coração transbordando. Ele tinha razão. Nossa história de amor não era tradicional. Não fora predestinada por uma deusa distante, mas forjada em segredo e revelada através da luta. Era um amor nascido de uma criança compartilhada, testado pelo medo e finalmente reivindicado através do sacrifício e da redenção. Era nosso, confuso, imperfeito e mais forte do que qualquer profecia. Kaylen virou meu rosto para ele, seus olhos prateados brilhando ao luar, refletindo um amor tão profundo que me tirou o fôlego. Ele não precisava dizer as palavras, eu podia vê-las, senti-las em seu toque, no próprio ar entre nós. Na quietude da noite, cercados pela floresta adormecida e vigiadas pela lua paciente, havíamos encontrado nosso novo normal.